informações ao vivo de todo o estado de Santa Catarina, nesta terça-feira, dia 16 do mês de junho. E ele voltou! Abre a imagem de Laguna Sul Catarinense com o sol aparecendo para aquecer um pouco esse inverno que chega no calendário agora no fim de semana, mas já estamos vivendo, né, com essa massa de ar frio, nas temperaturas baixas, mais uma vez pelo segundo dia consecutivo, Santa Catarina registrando temperatura abaixo de zero. Nada melhor que o sol aparecer um pouco para dar uma esquentada, né, ao longo do dia. De Laguna Sul Catarinense com o céu azul, vamos ver agora outra região aqui no nosso SSSBT. Que quadro é esse, hein? Que imagem mais linda que nós temos da região de Governador Celso Ramos. Que espetáculo da natureza, esse contraste todo, né? Do azul do céu, do mar, com essa natureza, com a nossa costa verde mar, nossa costa esmeralda. Que bacana, que lindo que é o nosso estado, gente. 17 graus a temperatura agora em Governador Celso Ramos. Vamos dar uma olhada na capital? A capital também, hoje o sol apareceu, algumas nuvens ainda e a temperatura está agora registrando 16 graus, estamos vendo a região do sul da ilha. Aliás, um alerta já de início, a gente vai falar mais sobre isso, mas atenção, hein? Tem previsão novamente de maré alta no meio da tarde, entre 3 e 4 horas, maré alta que influencia diretamente no trânsito do sul da ilha, porque o rio Tavares, o bairro que já leva o nome do rio justamente, né, sobe. E quando o rio sobe, causa transtornos no trânsito na SC 405 e parte também da Dionísio Freitas. Vejam só, nosso Israel aproxima a imagem agora para a gente dar uma olhada, para você evitar o deslocamento do bairro, né, quem está na região do sul da ilha para o centro e, consequentemente, do centro para os bairros do sul da ilha, já a partir das 2h30, 3 da tarde, que a previsão é que a maré deve subir até 80 centímetros. Agora está baixa, estão vendo? Ó? Como diz o manezinho torradinho, ó, que dá para aparecer ali nos ranchos, né? Aparece um pouco ainda da areia, mas à tarde ela deve subir e ontem nós tivemos muito congestionamento nessa região, então já fica a informação antecipada para você. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse fenômeno. E você vai ver nessa edição do nosso SCC Meio-Dia uma imagem forte, mas que serve de alerta na travessia de ruas, avenidas, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. Essas duas meninas de 12 anos foram atravessar dessa maneira que nós estamos vendo, né? De uma maneira muito rápida, correndo, e acabam sendo atingidas por um caminhão. Daqui a pouco a gente atualiza as informações, uma delas já foi liberada no local, a outra ainda está no hospital. Porque além desse caso, uma outra imagem também, infelizmente, essa semelhança dos chamados pontos cegos, né? Porque o motorista daquele caminhão não pôde ver as meninas. E o que dizer do motorista desse caminhão quando esse menino de 11 anos também atravessa em frente ao veículo? Apesar dessa imagem, já antecipa que o menino está bem, tá? Não precisou nem ir para o hospital. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esses casos e reforça o alerta dessas travessias nos chamados pontos cegos. E infelizmente, nas últimas 24 horas, Santa Catarina registrou outros casos graves de acidentes. Foram 3 colisões envolvendo caminhão e carro de passeio. Olha só esse veículo, totalmente destruído. E o motorista escapou ileso, diferente das outras 2 ocorrências na BR-282 na região do Meio-Oeste e também uma outra ocorrência de trânsito na região sul, em Criciúma, onde os condutores dos veículos de passeio não resistiram aos ferimentos. Então, nas últimas 24 horas, 3 graves acidentes e 2 mortes, infelizmente, aqui no trânsito catarinense. E ainda, que fenômeno é esse? Uma imagem impressionante capturada por uma câmera próximo ao aeroporto de Chapecó, no oeste do estado. É o destaque da informação ao vivo do Felipe Bastos. É o tal de bolidô, viu, Zagoto? Um fenômeno, né, que é parecido com um meteoro luminoso que chamou a atenção na noite desta segunda-feira, principalmente para os moradores ali da região do aeroporto aqui de Chapecó. O que significa este fenômeno, eu te conto daqui a pouco no SCC Meio-Dia. Te aguardamos então e vamos juntos com a sua companhia até 1 da tarde. Muita informação ao vivo de cada região do nosso estado aqui no nosso SCC Meio-Dia desse dia 16 de junho.
E vamos direto com a participação da reportagem. Operação policial no combate ao crime organizado nessa manhã. Policiais cumprindo mandados de prisão temporária. E o Paulo César está acompanhando e traz já de início a informação ao vivo para a gente desse trabalho de investigação que, com as devidas ordens concedidas pela Justiça, os policiais saíram hoje para cumprir os mandados. Meu caro Paulo César, uma excelente terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Uma terça-feira abençoada e acima do ótimo para você também, Henrique Zanotto, e para todos que nos acompanham. 37 mandados de prisão temporária, 36 mandados de busca e apreensão são cumpridos na operação batizada Correios do Crime, nesta terça-feira. Só para se ter uma ideia, desse total, 28 mandados são cumpridos em unidades prisionais aqui da região e também do litoral norte de Santa Catarina, do norte do estado também. E a investigação, o ponto de partida desta investigação, Henrique Zanotto, foi em 2025. Aconteceu em 2025, quando uma investigada da DECOD foi encontrada com muitas cartas oriundas do sistema prisional. A gente tem as imagens da operação desta manhã. Os policiais invadiram a penitenciária industrial de Blumenau com autorização da Justiça e por lá fizeram um pente fino em busca de mais cartas do crime. E eu explico por quê. O ponto da partida desta investigação aconteceu quando foram apreendidas diversas cartas oriundas do sistema prisional, cartas escritas por detentos, por integrantes de uma facção criminosa. Essas cartas estavam em posse de uma investigada da DECOD, que é a Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas. A polícia concluiu que a mulher era a ponte, fazia a ponte de comunicação entre os detentos e os outros criminosos que estavam em liberdade. Ela era a responsável pelo transporte desta comunicação entre o grupo criminoso. Levava as cartas do crime para lá e para cá. E com esse trabalho, foi possível identificar diversos integrantes da facção criminosa, entre elas algumas lideranças. As cartas revelaram à polícia o esquema criminoso, parte da estrutura do crime organizado, o controle financeiro do grupo criminoso, cobranças do tráfico de drogas e também o cadastro completo dos membros deste grupo. Algumas lideranças da facção criminosa são alvos da operação. Um suspeito foi preso no início desta manhã, no bairro Itopava Norte, aqui em Blumenau. Ele também é suspeito e apontado como um integrante do grupo criminoso. As diligências, Zanotto, eu confirmo, são realizadas simultaneamente na Penitenciária Industrial de Blumenau, Presídio Regional de Blumenau, Presídio de Joinville, de Jaraguá do Sul, Penitenciária de São Pedro de Alcântara e também na Penitenciária Federal de Porto Velho. Os mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Palhoça e Florianópolis. E o delegado Rodrigo Reitz dá mais detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Na manhã de hoje, a Polícia Civil, através da Delegacia de Combate às Drogas de Blumenau, em conjunto com a Polícia Penal, deflagrou uma operação policial denominada Correios do Crime, que visa combater uma facção criminosa com ampla atuação no sistema prisional catarinense. A investigação teve início no ano 2025 com a apreensão de diversas cartas em posse de uma investigada da Polícia Civil. Da análise dessas cartas, de um aprofundamento das investigações, foi possível identificar a estrutura de uma organização criminosa que age tanto dentro quanto fora do sistema prisional, a identificação de algumas lideranças, bem como controle de armas, drogas, cadastro e o controle financeiro dessa facção criminosa. Muito bem, delegado Rodrigo Reitz. Eu falei com o delegado agora há pouco e perguntei se a polícia encontrou algo suspeito dentro da penitenciária industrial de Blumenau, por onde a operação passou nesta manhã. Trabalho que foi finalizado agora há pouco. Ele disse que o que foi encontrado apenas mais cartas do crime que seriam endereçadas a integrantes da facção que estão aqui do lado de fora. Então, só para a gente ter uma ideia,
37 mandados de prisão temporária, de prisões temporárias, 36 mandados de busca e apreensão e desse total aí, 28 mandados sendo cumpridos dentro das penitenciárias e presídios, ou seja, gente do crime que segue insistindo no crime, mesmo atrás das grades. Zanotto, você. Obrigado, Paulo César. Daqui a pouco ele volta com outro destaque, a participação ao vivo da reportagem no Vale, mostrando, como destacou o PC, mesmo dentro do sistema prisional, ainda a comunicação acontecendo com quem está do lado de fora. E por isso que essa fiscalização está mais atenta para evitar essa troca de mensagens de cartas. Agora a gente vai ao vivo ao Grande Oeste, porque também teve uma operação de combate ao crime organizado que reuniu as forças de segurança pública nessa manhã, cumprindo mandados de busca e apreensão e principalmente em 2 cidades do Oeste, que o Bastos agora traz mais detalhes para a gente de onde se concentrou esse trabalho então da segurança pública. Meu caro Felipe Bastos, muito bom dia, uma excelente terça-feira. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo acompanhando o SC Meio Dia. Excelente terça-feira gelada aqui em Chapecó. Nesse momento, viu? A gente começa falando então desta operação, mais uma operação contra o crime organizado deflagrado aqui em Santa Catarina. Na manhã de hoje, 2 alvos, 2 cidades alvos dessa operação, cidade de Chapecó e também a cidade de Xanxerê. É uma mobilização, inclusive, do Ministério Público brasileiro, viu, para combater essas organizações criminosas que atuam em diferentes estados do país. Durante a ação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas. Os alvos são suspeitos de integrar uma facção com atuação aqui na cidade de Chapecó e outras regiões de Santa Catarina. Segundo os investigadores, a operação é um desdobramento de apurações iniciais em fases anteriores de uma outra investigação e busca, é claro, esclarecer um possível vazamento de informações sigilosas relacionadas ao cumprimento das ordens judiciais. As investigações também apontam que integrantes de uma organização criminosa seriam responsáveis por manter a comunicação entre pessoas presas e membros em liberdade, atividade conhecida no meio criminoso como sintonia, utilizada para coordenar ações da facção dentro e fora do sistema prisional aqui do nosso estado. Os materiais recolhidos durante as buscas serão encaminhados para a perícia, para a Polícia Científica. Após a análise desses laudos, o conteúdo vai ser avaliado pelos investigadores para dar continuidade ao inquérito. Por enquanto, o caso segue sob sigilo judicial e novas informações devem ser divulgadas somente após a liberação dos autos para consulta pública. A gente segue acompanhando por aqui. Qualquer novidade, a gente volta no SC Meio Dia. Zanotto. Te aguardamos então. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. Agora, dá uma olhada nessas imagens de um caso que se tornou um mistério, um desafio para a investigação policial de uma cidade da região norte do estado. O proprietário de um estabelecimento, de um bar, é encontrado dentro do próprio carro com um disparo de arma de fogo que atingiu, além da vítima, foi um disparo fatal, também o para-brisa. Eu vou ao vivo com o Luiz, que ele vai trazer mais detalhes para a gente, porque a informação que nos chega aqui, Luiz Felipe Melo, que alguém passou na rua, viu um carro parado com o para-brisa perfurado por um disparo de arma de fogo e acionou a PM. E quando a PM chega no local, a surpresa, uma vítima, alguém sem vida dentro do carro, que foi justamente o alvo desse disparo fatal. E já identificado, essa pessoa, porque eu falei, é um comerciante da região, acho que é o tal do feijão, Ô, meu caro Luiz Felipe, uma ótima terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, Henrique Zanotto, muito bom dia para ti, para todos que estão assistindo o SC Meio Dia, 11 horas e 14 minutos na maior cidade do estado. Pois é um caso que requer a investigação por parte da Polícia Civil, das autoridades ali da cidade de Jaraguá do Sul. Foi exatamente como você citou, Henrique. O local acabou acontecendo, essa ocorrência acabou acontecendo na rua Expedicionário Henrique Jacob, no bairro Ilha da Figueira, lá na cidade de Jaraguá do Sul, aproximadamente por volta das 14 horas de ontem. Não se sabe agora o horário exatamente
desse crime, que hora que teria acontecido esse crime, né? A Polícia Militar, então, foi acionada para verificar esse veículo vermelho que estava estacionado e apresentava essa perfuração no vidro desse carro. No local, os policiais, ao fazer ali as averiguações, encontraram um homem no interior do automóvel com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do pescoço. A vítima já estava sem os seus sinais vitais. Posteriormente, foi identificado, como você falou, Henrique, Dilson Cardoso, de 58 anos. A princípio, Dilson seria proprietário de um bar na cidade de Jaraguá do Sul. A vítima, então, foi atingida com o disparo no pescoço e esse projétil acabou passando pelo corpo e atingiu o vidro traseiro desse veículo vermelho que estava estacionado. Esse homem foi encontrado por um popular que acabou chamando a polícia militar. A área, então, acabou sendo isolada e agora segue as investigações para tentar entender a motivação desse crime, o que teria acontecido nesse crime, nesse local ali, por que teria acontecido nesse local e se o Dilson teria ou algum inimigo que poderia ter feito isso, mas é um caso que agora requer investigação por parte da polícia. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz, pelas suas primeiras informações desse caso investigado, então, pela Delegacia de Polícia lá de Jaraguá do Sul. Olha, gente, uma madrugada movimentada no trânsito na região de Balneário Camboriú, com 2 acidentes que deixaram pessoas feridas. Mobilizaram as equipes do Corpo de Bombeiros, pessoal do Trânsito, Polícia Militar e da concessionária que administra o trecho da BR-101. Nós vamos ao vivo com o Vinícius Rezende, que acompanha esses casos e atualiza para a gente, então, uma terça-feira, já com a madrugada tensa no trânsito, né, Rezende? Muito bom dia, meu jovem. Informação ao vivo é contigo. Olá, bom dia, Zanotto, e a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. É isso mesmo, movimentação intensa em Balneário Camboriú nesta madrugada, porque 2 acidentes foram registrados aqui no perímetro urbano da cidade. O primeiro deles foi registrado por volta da 1h50 da manhã, no bairro das Nações, onde, segundo informações, um Fiat Mobi colidiu contra uma Saveiro que estava estacionada na Rua Jamaica. Com a força do impacto, o condutor, de 38 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado aí pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento hospitalar no Hospital Regional Ruth Cardoso. Os agentes de trânsito e também da Polícia Militar estiveram no local e fizeram ali toda a segurança durante a ocorrência. Já o segundo caso foi registrado na Avenida do Estado por volta das 4h40 da manhã. Um Hyundai Creta colidiu contra um poste de sustentação de um radar eletrônico. A condutora, de 26 anos, recebeu atendimento no local e, durante a ocorrência, havia indícios de que a condutora estava sob efeito de álcool. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e a Polícia Militar precisou assumir a ocorrência. As diligências desse caso ficou por conta, então, da Polícia Militar. O local foi bem sinalizado pelos agentes de trânsito, também pela Polícia Militar. O equipamento foi totalmente danificado, o radar foi danificado e a área ali precisou ser isolada. Nenhum ferimento mais grave, mas a imprudência no trânsito aí presente na madrugada aqui em Balneário Camboriú. Zanotto. Imprudência e embriaguez, né? Como você destacou nas informações, mesmo a condutora se recusando ao teste do bafômetro, como a autoridade policial teve ali a noção, né, de certo odor, enfim, o andar cabalhante, então já atuou como embriaguez ao volante. Obrigado, Rezende, pelas suas informações. Agora a gente volta a falar sobre a polêmica sobre o uso das chamadas câmeras corporais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que ganha um novo capítulo no dia de hoje, porque tem um evento acontecendo, um protesto. Nós vamos ao vivo com a Sofia Gonzalez, que traz mais informações para a gente, e é no próprio centro administrativo, né? Exigindo, então, que a segurança pública do Estado, que os policiais voltem a utilizar esse equipamento, que já foi colocado à disposição, usaram durante um período e depois pararam. E agora algumas entidades, organizações civis estão realizando essa manifestação, cobrando o retorno imediato e definitivo desse equipamento de tecnologia, que é a câmera corporal. A Sofia está lá no local e traz mais detalhes para a gente, Gonçalves. Muito bom dia, a informação ao vivo, Sofia, é contigo.
Bom dia, Zanotto. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. São algumas demandas, Zanotto, entre elas a questão do retorno das câmeras corporais, que já está aí em tratativas. Foi dado um prazo em maio de 90 dias para que elas voltem a funcionar. Mas, além disso, também tem outras demandas, que foram as mortes que aconteceram nesse tempo de falta de câmeras que ainda estão sem respostas. A gente está perto do centro administrativo um pouquinho antes, porque o pessoal está se reunindo, aqui vai ser a concentração e eles vão marchar até ali ao local. Eu estou aqui com a Flávia, que é a presidente do Instituto Anjos da Liberdade, uma das organizações que está participando desse movimento aqui hoje, e ela vai me contar um pouco mais, porque tem gente vindo de todo o estado para cá hoje, né, Flávia? Bom dia para você. Bom dia, Zanotto, bom dia aos espectadores do SBT. Essa manifestação pacífica, ela vem num momento extremamente delicado, porque, muito embora a Justiça do Estado já tenha determinado o retorno do uso das câmeras corporais, houve um recurso por parte do governador, por parte do governo do Estado, e não houve a utilização da verba disponibilizada pelo governo federal para a implantação imediata dessas câmeras, mas também é necessário, e Santa Catarina foi o estado pioneiro na implantação das câmeras, mas mesmo as câmeras são insuficientes para garantir a diminuição da letalidade. É preciso que haja um compromisso do governo do estado, e é por isso que as famílias enlutadas e as comunidades periféricas estão aqui presentes, junto com as organizações sociais, para cobrar do governador, do governo do estado, que haja uma rigorosa investigação quanto às mortes que aconteceram durante esse apagão, mas que também haja um ajustamento de conduta dos policiais, das forças de segurança, para que, utilizando as câmeras, elas não sejam desligadas nos momentos das operações, para que efetivamente elas sirvam de espelho para a conduta dos maus e dos bons policiais, para diferenciar e separar o joio do trigo. Flávia, vocês também estão entregando um relatório com todas essas pessoas que foram mortas, pedindo esses esclarecimentos. Isso também faz parte desse movimento aqui hoje? Sim, verdade. Nós estamos entregando um relatório com as execuções que foram apuradas por essas instituições que estão acompanhando e fazendo uma investigação paralela, porque muitas dessas portarias de instauração da respectiva investigação dessas execuções não foram efetivamente levadas adiante. Então, uma das pautas aqui hoje é também cobrar do governador do estado que haja uma rigorosa apuração no âmbito administrativo, que sejam afastados aqueles policiais que eventualmente estejam comprovadamente fora, desviando da sua conduta funcional como operador de segurança pública, desviando para executor. Flávia, muito obrigada pelas informações. Trazendo agora algumas informações complementares, né? As câmeras foram descontinuadas em setembro de 2024 pelo comando da Polícia Militar, que alegou que seria uma obsolência técnica, como se elas já não estivessem funcionando para aquela função. E aí, em 2025, que foi o primeiro ano completo sem as câmeras, a letalidade policial subiu 24% no estado. Foram registradas 92 mortes em confrontos, que é o maior índice desde 2019. Então, a Justiça determinou em maio agora desse ano a reimplantação obrigatória das câmeras, atendendo a um pedido da Defensoria Pública. O estado, então, tem o prazo de 90 dias, a partir de maio, para apresentar esse plano detalhado e, caso descumpra, a multa diária de R$50 mil. Essa câmera vai ser obrigatória em entradas em casas sem mandado, controle de distúrbios civis e também atendimentos de violência doméstica. Então, são mais 16 coletivos hoje que assinam esse documento, exigindo uma força-tarefa para apurar as mortes nesse período de apagão. E a gente também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Polícia Militar, pedindo aí uma resposta, um retorno. Eles não quiseram se manifestar, mas a gente segue aguardando, e também entramos em contato com o Tribunal de Justiça, que também ainda não respondeu a nossa solicitação, mas o espaço segue aberto. Então, o pessoal está se reunindo aqui e a intenção é que essa caminhada comece por volta de 12h30, mais ou menos. Eles vão caminhar até na frente do centro administrativo, que nesse momento conta com vários policiais ali na frente, fazendo uma proteção, e ninguém está entrando ali nesse momento, viu, Zanotto? Vamos acompanhar então, né, o restante desse protesto, né, como vai se discorrer ao longo agora desse horário. Obrigado, Sofia Gonzalez, pelas suas informações. A tecnologia está aí, né? Já foi utilizada, aí decidiram parar com o uso do equipamento e agora
Vamos ver se a Polícia Militar volta ou não a usar as câmeras corporais. Daqui a pouco, gente, vamos trazer mais detalhes sobre essas duas ocorrências que nós tivemos aqui em Santa Catarina envolvendo adolescente. É uma preocupação que eu acredito que você, pai, você, mãe, tem com o seu filho, com os nossos filhos. Porque aqui nesse caso, lá de Garopaba, o menino teve a atitude de fazer a travessia enquanto a filha estava parada. O problema é o ponto cego. O motorista não consegue observar que na frente do seu veículo, logo por ser um caminhão mais alto, há uma criança numa bicicleta. E atropela o menino, que por Deus não teve ferimentos mais graves, né? Porque quando a gente olha essa imagem, a primeira coisa que vem na cabeça é o pior. Mas não, conseguiu escapar, né? Dá para dizer que foram ferimentos leves, em virtude da gravidade do acidente, ocasionado por essa tentativa de fazer a travessia nesse local, enquanto a filha estava parada, mas depois o caminhão anda. E com isso o motorista não vê. E são vários os pontos cegos. Quer ver? Pega, por gentileza, aquela outra imagem aqui de São José, das duas meninas. Vejam, o ônibus parado no ponto, a fila parada, e elas vêm correndo, né? E não observam o trânsito que segue no sentido oposto. E quantos acidentes nós já presenciamos dessa mesma maneira, sobre os chamados pontos cegos. Por isso nós estamos destacando isso e vamos trazer mais detalhes na sequência, a orientação também da Polícia Militar Rodoviária Estadual, a cautela, gente, a cautela, e nesse caso aqui escaparam também, né? Uma teve só uma fratura no pé, a outra foi para o hospital, daqui a pouco a gente atualiza essa informação, porque agora a participação da reportagem tem prioridade, a informação ao vivo, acidente grave, isso aqui era um carro, ó. Enche a tela, olha o que sobrou do veículo, vocês viram? Completamente destruído. Ao passar pelo local, as pessoas já imaginavam, não escapou. O condutor não escapou, ainda mais que bate o carro que fica totalmente destruído, né? Como a gente viu nessa imagem, não dá nem para identificar que veículo é esse, porque bateu em um caminhão. Acidente em Correia Pinto, Serra Catarinense, a Shaina Marcon chega com mais detalhes para a gente, porque apesar da gravidade, né, Shaina, do veículo totalmente amassado, o condutor conseguiu escapar com vida. Shaina Marcon, uma ótima terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Pois é, né? Não dá nem para identificar que veículo é desse acidente que aconteceu ontem à noite aqui na BR-116, na altura da área industrial em Correia Pinto. Esse veículo Gol, né? Um veículo Gol, bateu de frente em um caminhão na altura aí da área industrial na BR-116 em Correia Pinto. E aí os bombeiros, né, foram acionados para atender a socorrência que aconteceu por volta das 8h54 da noite. Quando os bombeiros chegaram no local, né, viram que era uma colisão de frente envolvendo um caminhão e o carro de passeio. O caminhão era conduzido por um homem de 35 anos que não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento. Já o automóvel, um Volkswagen Gol prata, foi arremessado para o acostamento e tombou ali sobre o lado esquerdo. O motorista de 26 anos estava consciente, orientado e apresentava escoriações no rosto, machucados no rosto e nas mãos. Por causa, então, do impacto, né, que o veículo ficou totalmente destruído, da deformação da estrutura do veículo, o homem, né, a vítima precisou ser retirado com muita cautela pelos bombeiros de dentro do veículo, né? Ele ficou preso às ferragens, os bombeiros realizaram a estabilização do carro e utilizaram aquelas técnicas de desencarceramento para garantir uma retirada segura dele. Foi necessário tirar o teto do automóvel para fazer a extração do motorista em ângulo zero. É um procedimento que reduz o risco de agravamento de possíveis lesões na coluna. Após o resgate, então, esse motorista de 26 anos foi encaminhado ao hospital pela ambulância da concessionária Autopista Planalto Sul, né, que é a concessionária que administra a rodovia BR-116 aqui. E aí, então, ele foi encaminhado para o hospital. A gente ainda não conseguiu informações para saber o estado de saúde dele, mas ele estava estável, né, e foi encaminhado, então, para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente, né, conduzindo o trânsito ali, que ficou em meia pista por alguns momentos, enquanto os bombeiros trabalhavam na retirada da vítima de dentro do veículo. E aí, logo depois, então, a pista foi liberada e, claro que agora, né, as causas do acidente serão investigadas, mas essa batida aí chamou atenção por conta do estado em que o veículo ficou e não dava nem para identificar que veículo que era, e por sorte, né, e por a graça de Deus, aí o motorista sobreviveu. Eu volto com você no estúdio, Zanotto.
Janaína, pelas suas informações. Daqui a pouco ela volta ao Vivo da Serra com outros casos para a gente, porque agora nós vamos ao sul catarinense, também um acidente de trânsito envolvendo veículo de passeio, carro e um caminhão. Mas dessa vez o condutor do carro não escapou, né? Infelizmente perdeu a vida esse empresário lá da região, bastante conhecido. A Justino traz mais detalhes para a gente da identificação da vítima e o que se tem até o momento, né, Manuela, da dinâmica desse acidente. Pelas imagens que eu vi, me parece uma colisão traseira, né? Porque o caminhão não sei se estava parado, mas ele chega e enche a traseira do caminhão com o seu carro e não resiste aos ferimentos. Manuela Justino, muito bom dia. Aonde aconteceu esse acidente? O detalhe da informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Foi na Via Rápida, aqui em Criciúma. Esse acidente foi ontem, início da noite, por volta das 6h30, sentido BR-101. E o motorista que morreu, então, Gilberto Ugione, tinha 58 anos, um empresário bem conhecido aqui na região sul, aqui em Criciúma. O pessoal conhecia ele como Cebola, né? Foi que, infelizmente, perdeu a vida aí nesse acidente. Ele estava num T-Cross que colidiu atrás de um caminhão. E essa ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, pelas ambulâncias do SAMU, mais de uma ambulância, como a gente viu aí no vídeo, atendeu essa ocorrência, mas infelizmente ele acabou morrendo no local. Ele teve diversos ferimentos, como a gente vê aí, acabou destruindo o carro, né? Praticamente só a traseira ali que ficou inteira. O carro ficou completamente destruído, ele teve diversos ferimentos, teve aprofundamento de crânio, hemorragia. O pessoal tentou atender ali no local, mas infelizmente ele morreu ali mesmo. Zanotto, agora, então, os órgãos competentes vão investigar o que aconteceu. Até o momento não se sabe exatamente o que aconteceu na dinâmica do acidente, se aconteceu alguma coisa. Foi uma colisão traseira. A informação é que o motorista do caminhão não se machucou. A informação de testemunhas é que o motorista do caminhão ficou ali no local durante todo o período dessa ocorrência, né? O trânsito ficou meia pista por algumas horas ali na Via Rápida, um pouco lento, porque é uma das vias mais movimentadas, né, que dá acesso à Içara, a BR-101, a Balneário Rincão, que é a rodovia Aristides Bolan, mas que todo mundo conhece aqui como Via Rápida. Como a gente vê aí nesses vídeos, bastante comoção nas redes sociais aí pela morte do empresário, que tinha 58 anos, inclusive ele tá agora, né, já começou agora de manhã a cerimônia de despedida e o sepultamento vai acontecer às 4h da tarde no bairro Rio Maina, aqui em Criciúma. Ele deixa os pais, 3 filhos e também 2 netos. A gente deixa aqui a nossa solidariedade, né, à família aí do Gilberto Ugione, conhecido como Cebola, conhecido empresário aqui de Criciúma. E agora, então, né, eles vão investigar a dinâmica desse acidente, o que aconteceu. A informação é que ele estava sozinho no veículo, né, e não teve nenhum outro veículo envolvido, como a gente vê aí nessas imagens. Zanotto, eu volto contigo aí no estúdio. Certo, Emanuela Justino, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco te traz o outro caso também que resultou em morte, um acidente na 282 lá na região de Campos Novos. Antes, a gente está acompanhando a situação da maré alta, a previsão que deve subir hoje à tarde entre 13 e 4 horas, o que aconteceu ontem. Fenômeno natural, natureza, vai subindo a água, mas com isso atrapalha o trânsito. Veja a imagem ao vivo que nós temos agora, ali da região da costeira, bem próximo ao elevado da Seta, e nós estamos de olho no rio, ó. O rio ainda está baixinho, a previsão é entre 3, 3h30, depois das 4, é que nós deveremos ter o pico da maré alta no sul da ilha, porque além desse ponto que pega diretamente a 405 e também ali a cabeceira da ponte na Dionísio Freitas, tem outros locais que influenciam diretamente no trânsito, que é a Avenida da Saudade, para quem vai ao norte da ilha. Essas imagens que nós estamos mostrando agora do que aconteceu ontem, gente, do congestionamento com a SC-405 coberta, né, com essa camada, essa lâmina de água, com a maré alta, e o motorista que estava vindo na 401 Sul, vindo pela costeira, já ficava parado no trânsito. Agora tem algo que é difícil de entender, né? Segura essa foto, essa imagem, essa mesmo que eu quero falar. Porque aqui nós estamos mostrando a duplicação que aconteceu na Dionísio Freitas, o novo acesso que nós temos ao aeroporto, ao sul da ilha. Agora, o novo acesso também fica embaixo d'água. Será que o pessoal da engenharia não poderia ter visto isso calculado antes? Porque olha aqui, vem para mim aqui, por gentileza, Israel. Olha aqui, ó. O lado de cá, quem está vindo no sentido bairro, no sentido centro, passa tranquilo, não pega água. Se for pela 405, pega água. Se vem pelo novo acesso aqui, ó, tudo belezinha. Agora, no sentido oposto, quem está vindo do centro para o Carianos, para o sul da ilha, já atrapalha.
porque não calcularam, não pensaram nisso. Em quando fizeram a construção desse novo acesso, fazer um pouquinho mais alto, ó, um pouquinho mais elevado, que fosse na mesma altura da pista daqui, ó, já escaparia. Com isso, reduz para uma faixa, porque o carro não passa aqui nessa, tá vendo? Ó, porque aqui pode pegar um problema ali na mecânica e ficar no meio do caminho. Então, as duas faixas vêm, chega aqui a funila. Aí aqui das duas vira uma só, ó, porque o motorista aqui da direita precisa pegar a esquerda e com isso tranca tudo. Então, o novo acesso é influenciado pela maré alta porque não pensaram, não planejaram em fazer a via um pouco mais elevada para escapar dessa situação. E com isso fica o congestionamento tanto na 405 como na 401. Daqui a pouco a gente traz mais informações, estamos acompanhando tudo com a Defesa Civil, com a tábua de marés, mas o período mais intenso é no meio da tarde, entre 3 e 4 horas da tarde. Agora são 11 horas com 35 minutinhos aqui no nosso SCC Meio-Dia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você aqui no nosso SCC SBT em clima de Copa do Mundo. Sexta-feira é o segundo jogo da seleção brasileira contra o Haiti. Eu tô apostando em uma goleada. E você, o que tá achando? Intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta aqui com o nosso SCC Meio-Dia. E você na nossa companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, um assunto que a gente sempre fala aqui é a procura por desaparecidos em Santa Catarina, mas agora ganha um reforço aqui no estado. O que acontece? A gente vai trazer a reportagem porque agora o estado passa a publicar os registros de desaparecidos no chamado Cadastro Nacional. É uma plataforma federal coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E esse anúncio foi feito em Brasília, na reunião que envolveu autoridades aqui de Santa Catarina também, que discutiram nacionalmente esse tema e como Santa Catarina também serve de exemplo do que é feito aqui no trabalho à procura de pessoas. Vejam só. As fotos divulgadas nos canais da Delegacia de Desaparecidos de Santa Catarina e no portal do SOS Desaparecidos da Polícia Militar são ferramentas que contribuem para a localização de pessoas. E agora o Estado vai contar com mais um reforço. Os registros de desaparecimento realizados aqui, que antes ficavam restritos ao Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado, agora também vão aparecer no Cadastro Nacional, ampliando as chances de localização com mais rapidez. O anúncio ocorreu no seminário que discute ações para a busca de pessoas desaparecidas, realizado em Brasília. É importante mencionar que Santa Catarina é o único estado do Brasil com duas corporações trabalhando com o tema da busca e localização de pessoas, o SOS Desaparecidos e a Delegacia de Proteção às Pessoas Desaparecidas. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas já está em funcionamento em Santa Catarina. Cadastro esse que já possui 85 mil pessoas registradas. Esses dados nacionais incluem registros de desaparecidos de todo o país e, com isso, os trabalhos realizados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar devem ganhar mais agilidade. Em 2025, o SOS Desaparecidos da Polícia Militar atuou em 357 casos de desaparecimento, encontrando 279 pessoas que estavam desaparecidas, um total de 78% de casos resolvidos. Funcionava muito bem antes do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e vai funcionar melhor ainda com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, porque amplia-se a divulgação dos nossos cartazes, amplia-se os contatos com outros estados, os sistemas não eram integrados, não se comunicavam, né? Um gravame de pessoas desaparecidas que seja colocado em outro estado não aparecia aqui numa abordagem, numa investigação. No momento em que um policial militar aborda o cidadão, vai conferir no CISP a sua ficha, ele não vai ver lá a informação do desaparecimento. Tudo isso é solucionado com essa integração e esse Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. É o avanço, né, da tecnologia também em serviço da segurança pública, né? Nessa situação envolvendo pessoas desaparecidas aqui no nosso estado. Vamos lá com a Shaina, porque ela traz informações sobre as obras que estão acontecendo ainda, com a previsão de terminar logo, da SC 370. Sabe qual é essa?
Serra do Corvo Branco, porque depois de décadas de espera, essa é uma das obras mais aguardadas porque valoriza toda essa riqueza que nós temos, a ligação do sul com a Serra Catarinense. Nós já temos essa beleza toda da Serra do Rio do Rastro e agora com segurança também a ligação que faz a SC-370 entre os municípios de Grão-Pará no sul e Urubici, lá no Corvo Branco. E é tudo com aquele chamado concreto armado, né, Shaina? Com isso evita novas obras de manutenção e principalmente traz a segurança e valoriza o que nós temos de tão lindo aqui no nosso estado, e em breve as pessoas vão poder utilizar o trecho novamente, né, Marcon? É isso mesmo, Zanotto, em breve mesmo, viu? Já no mês que vem, no mês de julho, a previsão da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina é liberar o trânsito lá na Serra do Corvo Branco, pelo menos em alguns horários e em meia pista, né? Porque os trabalhos continuam avançando lá na pavimentação e na revitalização da SC-370 na Serra do Corvo Branco, que é uma das obras mais emblemáticas de Santa Catarina e é aguardada pelos moradores ali da região e também pelos turistas, para quem visita a Serra do Corvo Branco há mais de 50 anos. A gente sabe, né, o tanto de deslizamentos de terra que já aconteceram por lá. A rodovia ficou interditada sempre quando chovia demais. Os veículos, os caminhões não conseguiam passar, ficavam presos lá na serra. E agora, então, essa obra que está sendo finalizada e a expectativa é que seja entregue até o final deste ano. A liberação, então, vai acontecer em meia pista, lá agora no mês de julho, nos horários pré-determinados, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Nos demais horários, o trecho continuará interditado, bloqueado, para que as equipes mantenham o ritmo de trabalho. A obra recebe um investimento de mais de 50 milhões de reais através do programa Estrada Boa, e essa é uma reivindicação antiga aí da população. Neste momento, os serviços, então, estão concentrados principalmente na chamada Curva W, que é logo após o famoso corte na rocha, que se tornou um cartão postal lá na Serra do Corvo Branco. As equipes executam a pavimentação em concreto, o alargamento da pista e importantes obras de contenção das encostas. Também estão sendo instaladas telas metálicas de alta resistência e aplicado concreto projetado para evitar o desprendimento das rochas, especialmente aí após, né, os episódios de chuva e deslizamentos ali na região. Além disso, a rodovia também está recebendo as defensas metálicas e toda a sinalização horizontal e vertical, aumentando a segurança para os motoristas e turistas que utilizam o trecho. Segundo, então, o governo do estado, a pavimentação em concreto vai garantir mais durabilidade, segurança e melhores condições de tráfego na estrada considerada estratégica, tanto para o turismo quanto para a ligação entre a Serra Catarinense e também o litoral, através do sul do estado. O secretário de Estado de Mobilidade Urbana e de Infraestrutura, Ricardo Grando, enviou um vídeo para a gente falando mais sobre a liberação do tráfego e sobre essa expectativa aí de terminar as obras lá na Serra do Corvo Branco. Vamos ouvir o que ele disse. A Serra do Corvo Branco certamente vai se transformar em um dos destinos mais importantes do sul do Brasil. Quem conhece já verifica aquilo que é o movimento, o fluxo de pessoas e turistas e curiosos que tem, que é uma serra sensacional. Por mais de 50 anos, o pessoal desejava a pavimentação da serra, complexa. Nós, no último episódio de grandes chuvas do ano passado, a gente teve diversos deslizamentos. Nós estamos atacando em 5 pontos emergenciais, né? Por isso que a obra, na realidade, poderia ter avançado com mais celeridade se não fosse essa ocorrência das chuvas, mas a gente está indo bem, né? O nosso prognóstico é, até no máximo final do mês de julho, a gente poder liberar o trânsito 1 hora ou 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. A gente está pensando qual é a melhor solução para que a gente comece a dar fluxo. A obra vai ser entregue ainda nesse governo. O governador Jorginho Mello esteve lá comigo 2 oportunidades, sabe da magnitude e da complexidade da obra, mas certamente até o final do ano a gente vai concluir ela na sua integralidade. É isso, então, a expectativa é que a obra seja entregue, finalizada até o final deste ano. E claro que a gente também fica na expectativa, né, porque a Serra do Corvo Branco já se tornou um dos principais cartões postais do sul do Brasil e está ficando ainda mais linda para que os moradores e os turistas possam apreciar essa vista incrível lá na Serra do Corvo Branco. Volto contigo aí no estúdio, Zanotto. Ô, Shaina Marcon, e eu me incluo nessa lista aí dos ansiosos, na expectativa, porque a última vez que fui à Serra do Corvo Branco, ainda em 2019,
2019, já passaram 7 anos. E olha, a gente foi num grupo de motociclistas, dava um medo daqueles, hein? Passar de moto aqui com aquela estrada de chão batido, com pedra solta, ia mais pro lado do barranco, né? Se cair, cai pro lado de cá, não cai pro penhasco. Mas agora já passou, já não existe mais, nós estamos vendo aí a construção, né, da pavimentação e em breve liberado então o trecho, olha, que é uma ponte nova que fizeram, antes era só uma estradinha que passava aqui, Ori, você que é motociclista também, não sei se já passasse de moto lá, já fosse, não. Antigamente era perigoso, mas agora está lindo e seguro, valorizando o que nós temos de tão belo aqui no estado catarinense. Isso aqui é o maior corte em rochas que nós temos no Brasil, né? Lá no Corvo Branco. Olha, atenção, hein? Informação de acidente de trânsito. Ontem, era por volta das 7 horas, quando aconteceu uma colisão envolvendo um veículo Renault Longa que bateu nesse caminhão. O motorista do caminhão, de 40 anos, não teve nada, saiu ileso. O Logan, infelizmente, o condutor não resistiu aos ferimentos. Também estava no carro uma passageira. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram no local, lá na 282, era bem próximo ao antigo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ali que ficava ali entre Joaçaba e Campos Novos. A caroneira já estava fora do veículo, consciente, com alguns ferimentos leves, mas infelizmente o motorista desse Renault Logan não sobreviveu. Ele foi encontrado já dentro do carro, preso às ferragens, sem os sinais vitais. Vamos ao vivo agora com o Bastos, que vai atualizar para a gente uma imagem que roda o Brasil de um trabalhador numa oficina mecânica, quando de repente o elevador despenca, trazendo junto o carro que estava em cima. Isso aconteceu em Fraiburgo e o Bastos atualiza para a gente, porque no primeiro momento, né, Bastos, a impressão que dá é que ele até consegue escapar, né, porque ele não fica embaixo do carro, ele fica ao lado. Mas, ao mesmo tempo, ele cai deitado, que dá a impressão que teve ferimentos graves, embora a imagem não é tão nítida assim de onde que teria batido o carro, se pega a cabeça dele, se atinge algum outro órgão do corpo. O que a gente sabe dessa situação, hein, Bastos? A informação ao vivo é contigo. É exatamente isso, Zanotto. Olhando nas imagens, né, tu bem narrou, né, essa situação toda desse registro que foi feito no último sábado em uma oficina mecânica na cidade de Fraiburgo, no meio oeste do estado, e a gente consegue ver o momento em que este veículo, então, ele acaba despencando desta estrutura, que é um elevador automotivo desta oficina. Então, num primeiro momento, a gente percebe que o veículo não atinge esse funcionário, mas ele acaba caindo no chão. A gente não sabe ainda se ele foi atingido, se foi o impacto, enfim, alguma coisa acabou acontecendo ali, porque esse funcionário acabou caindo, então, logo após esse veículo despencar, né? Colegas que estavam no local, inclusive na hora desse acidente, correram para prestar o socorro logo após o acidente. Apesar da gravidade da situação, Zanotto, o funcionário conseguiu escapar por muito pouco de ser atingido diretamente pelo automóvel. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde desse trabalhador, nem se ele sofreu ferimentos. As causas da queda do veículo também não foram informadas neste momento. Mas é claro que esse registro chama bastante atenção, né? Impactou muito, porque nem mesmo ninguém esperava que isso pudesse acontecer, e esse veículo, por muito pouco, não acabou atingindo este funcionário em cheio nesta oficina mecânica aqui no meio oeste do estado. Zanotto. E o estranho é que ele parece ter colocado uma barra de ferro, estão vendo ali na parte da frente do motor, vocês perceberam? Ó? Quando ele começa a baixar ali o Chevrolet Corsa, ó, algo como se fosse para segurar o veículo, né? É uma escora, né? Você vai dar o detalhe, é isso, uma escora, né? O que a gente vê muito na construção civil, mas aí não deu certo, né? Porque a escora ali não está fixa em nada, né? Vocês estão vendo, ó? Com o braço esquerdo, ó, ele coloca ali a escora e vai descendo, até que o carro, né, desequilibra. Ó, agora já se perdeu todo, ó. Agora não consegue segurar mais. Aí a escora, ó, a sorte que caiu para o outro lado, né? A sorte que foi para o lado direito e não caiu em cima desse funcionário. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. Daqui a pouco ele volta com outra participação ao vivo da região oeste, porque agora nós vamos ao sul do estado para falar de um projeto que foi lançado lá em Tubarão, que deve capacitar apenados para atuar com o trabalho de cães resgatados. Essa proposta envolve uma ressocialização e também a proteção animal. Olha só, hein, Justino? Que bacana, né? Vai em paralelo em duas questões, né? Pessoas que já estão cumprindo suas penas, trabalhando junto com a proteção dos animaizinhos. Traga mais detalhes para a gente.
Oi, Zanotto, exatamente. O nome desse projeto é Reabilita Cão. Esse convênio foi assinado ontem em Tubarão com a Prefeitura e outros órgãos, governo do estado e também outros órgãos que são parceiros nessa iniciativa, para utilizar, então, a mão de obra de presos em prol da causa animal, né? E tem alguns pré-requisitos, não é todo preso, né, apenado que vai poder participar desse projeto, mas segundo foi divulgado, por exemplo, tem que estar, então, esse apenado tem que estar em regime semiaberto, ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, ter tido a saída temporária e ter tido um bom comportamento. Eles vão receber uma capacitação para trabalhar com banho, tosa, também para cuidar de animais, né? Esse trabalho, então, mais de cuidar realmente, banho, tosa e adestramento. Eles vão receber essa capacitação para poder atender os animais do município que estão em estado de vulnerabilidade. Então, aqueles animais que são recolhidos, animais doentes. Nesse convênio, então, o Complexo Médico Veterinário de Tubarão vai fazer a parte mesmo da cirurgia. Cirurgias de média e alta complexidade. Essas cirurgias serão de graça. Então, eles vão fazer essa questão médica veterinária mesmo. E depois o cuidado vai ser feito pelos apenados. Então é uma via de mão dupla. É um programa de ressocialização também desses apenados, mas também vai ajudar muito na questão animal. Animais de rua que estão abandonados, aqueles animais que precisam de algum tipo de procedimento médico veterinário, é uma questão de saúde pública também, né? Então o município vai fazer esse monitoramento, recolher os animais, enviar para fazer esses procedimentos e depois banho, tosa, adestramento para cuidar desses animais vai ser feito, então, pela parte dos apenados. Essa é uma iniciativa, então, como falei, né, da Prefeitura, em convênio com o Estado de Santa Catarina e outros órgãos que são parceiros. A iniciativa começou na cidade de Itajaí, mas em 2020, mas ao longo dos anos, já outras cidades aderiram também a essa iniciativa, que tem como objetivo também criar um laço socioafetivo ali com o animal, ressocialização, também resolver uma outra questão de saúde pública, né, saúde dos animais e, consequentemente, também dos seres humanos. Então foi lançado ontem e agora nos próximos dias já vai estar em execução esse projeto Reabilita Cão no município aqui do sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Olha só, hein, Justino, que bela iniciativa, né? Parabéns aí ao governo, né, município, estado, juntos nessa causa, tanto animal como a ressocialização de quem está em dívida com a justiça. Ô, minha querida Emanuela, estava falando desse frio todo, do solzinho que veio para esquentar, mas você optou em ficar na sombra hoje, pelo que eu vejo. Não quisesse pegar um solzinho? Não está tão frio por aí, querida? Nossa, tá frio sim. A gente só veio aqui porque o ângulo era melhor e para não ficar estourando a imagem, viu, Zanotto? Mas tá bem frio mesmo. Mas o dia tá bonito, tá? Tá o céu limpo. Não vemos nenhuma nuvem nesse momento. A gente tá aqui no bairro Michel, então, mas tá assim, tá aquele dia bonito, dia totalmente ensolarado desde as primeiras horas, mas tá frio, viu? Tá 16 graus tá fazendo aqui agora. Então tá bem friozinho. Eu saí com esse casaco aqui, é um dos mais grossos que eu tenho, não me arrependi não. Tô cheia de blusa por baixo e ainda assim tá bom, viu? Tá aquele tempo bem geladinho, mas o importante é que tem sol. Inclusive agora vou sair e ficar um pouquinho aqui no sol. Valeu, Justino. Muito obrigado, querida, pelas suas informações, se protegendo desse frio que vai permanecer nos próximos dias também aqui no nosso estado. Daqui a pouco a Emanuela volta com mais informações do Sul. Olha, atenção, hein? Daqui a pouco também mais informações de um arsenal, munições e armas apreendidas na região de Palhoça. Uma mulher foi presa em flagrante. Já já a gente traz o detalhe desse trabalho, operação que envolveu a Polícia Militar. É a área do 16º Batalhão que cobre a região ali de Palhoça. Olha, pistolas, armas longas, muita munição. Já já o detalhe, a informação completa, porque antes nós vamos com a participação da reportagem ao vivo, que sempre tem prioridade. O PC vai trazer para a gente o caso de um ladrão de motos lá no Vale, sendo procurado pela polícia. Que o último crime cometido por ele foi em Ilhota. Deixa eu ver essa imagem da câmera que registrou o crime, porque ele entra na surdina, né? Olha só, hein? Pula o portão, mas como é que ele faz para levar a moto se tem um portão? Será que ele conseguiu acesso também lá dentro? Eu não tinha visto essa imagem ainda. O PC já vai chegar na sequência com mais detalhes, mas ali pega muito bem o rosto dele, né? Pega bem também as roupas que ele estava utilizando, né, PC? Ah, tá, não tem o detalhe dele saindo. É que eu estou vendo a imagem agora, Paulo César, junto contigo, é do momento que ele pula, né? Pula o portão, pula a cerca e consegue levar a motocicleta. Era de uma casa, era uma loja. Ei, meu caro Paulo César, a informação ao vivo é contigo.
Ô Zanotto, olha só, o crime aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, foi em uma residência na área central de Ilhota. Eu peço para que a nossa produção Camisa 10 coloque as imagens na tela, por favor. O ladrão suspeito chega ao local, primeiro ele tenta abrir o portal. Como não consegue, então ele decide pular o muro. Como o cercado era baixo, né, o ladrão teve a vida facilitada, né, ele consegue invadir o local com facilidade. Pula o muro e depois, já na sequência, ele aparece já com o portão aberto. As imagens que a gente separou para destacar aqui no SCC Meio-Dia. Ele consegue abrir o portão e sai empurrando a moto. Sai empurrando a moto, viu, Zanotto? E não foi preso, ele consegue fugir. Cercado baixo, primeiro ele consegue pular o muro, depois na sequência, com o portão aberto, o ladrão sai empurrando a moto. E essa moto, Zanotto, é uma SBM 400 cilindradas. Um modelo 0 km, como esse aí, custa em torno de R$35 mil. O bandido fugiu empurrando a motocicleta roubada e não foi preso. O dono da moto, quando percebeu o roubo, acionou a polícia militar. Viaturas realizaram rondas, mas o ladrão conseguiu escapar. Uma das possibilidades é que ele tenha fugido em direção a Itajaí. A vítima, o dono da moto, registrou um boletim de ocorrência e a investigação agora é da Delegacia da Polícia Civil de Ilhota. As imagens do roubo foram anexadas à denúncia e vão servir de base para o trabalho de identificação e localização do suspeito. Moradores ali da área central de Ilhota reclamam da insegurança e pedem mais policiamento ostensivo. Zanotto. A gente está com a imagem aqui, Paulo César, deve pedir para o Israel, por gentileza, encher a tela da motocicleta levada, né? Nesse furto, se você vê essa moto circulando pela região do Vale, né? Por favor, diz que 181 diz que denúncia da Polícia Civil para tentar recuperar esse patrimônio levado nesse crime e a prisão do ladrão descalço. É, vocês viram? Pulou o muro ali descalço, ó. Não foi? Não é nem ladrão chinelo, descalço, ó. Será que não é uma pessoa em situação de rua? Olha ali, ó. Agora que eu vi o dedão dele, ó. Tá vendo, ó? Ó a roupa, pega bem aqui a roupa, ó. Ó, se não é, ó. Meu Deus do céu, e aí ele saiu com a moto ainda, sem capacete, sem nada. Vamos ver se o pessoal lá do Vale consegue encontrar esse ladrão da motocicleta. Isso que tá frio, né? Olha só essa história, gente. Chama atenção e não poderia ser diferente. Lá na equipe do hospital Ruth Cardoso. A mulher mora em Camboriú, se sentiu mal, procurou atendimento médico. Quando chegou no hospital, avisaram para ela, olha querida, já está quase em trabalho de parto. Será possível uma coisa dessa? Ô Vinícius Rezende, traz mais detalhes para a gente dessa história que chama atenção, não poderia ser diferente, né? Porque não percebeu em nenhum momento ao longo dos 8, 9 meses de gestação que estava grávida. Vinícius Rezende, conta pra gente, traz mais detalhes na participação ao vivo da reportagem. Tá tudo certo com ele? Que para mim aqui tá travado o sinal dele. Vê lá, vê se tá tudo certinho. Vê se tá tudo certinho com o Rezende. É, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Ah, olha aqui ela, olha ali. Olha só o bebezinho. O bebezinho, então, que a mãe passou tudo, trabalho de gestação, não fez pré-natal, nada. E aí descobre só quando vai no hospital. Ô Vinícius, conta essa história pra gente, que caso surpreendente esse, hein? Chegar no hospital, ó, tá grávida. Ah, é? Quando é que nasce? Não, é agora. A informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, Zanotto. Essa história que surpreendeu até mesmo os médicos do Hospital Regional Ruth Cardoso. Essa mãe, moradora de Camboriú, procurou a equipe médica da cidade de Camboriú, sentindo dores que ela acreditava serem dores renais, aí, problemas renais. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional Ruth Cardoso aqui em Balneário Camboriú e ao chegar ali ela foi informada, olha só, essas dores não são renais, a senhora está grávida e o bebê nasce daqui a pouco. É isso mesmo. Minutos depois do atendimento, ela já entrou em trabalho de parto, ela já estava em trabalho de parto avançado e o bebê acabou nascendo ali pouco depois desse atendimento. A mãe, Silmara dos Santos, de 38 anos, ela falou então que faz uso anticoncepcional, não tinha barriga aparente, então ela não esperava realmente estar grávida e sim procurou as equipes médicas
achando que tinha cólicas renais. O bebê nasceu bem, nasceu grandão até, nasceu com pouco mais aí de 2,5 kg, 47 centímetros, para surpresa aí da mãe e da família. Mas após o nascimento, outra questão aconteceu por ali. A mãe falou: olha só, não me preparei para receber um bebê, não tenho nada. E aí que entrou a boa ação aí das pessoas próximas, dos amigos, dos familiares, que fizeram ali uma ação em conjunta e arrecadaram roupas, também todo o enxoval, para que esse bebê, o Gabriel, pudesse ir para casa com tranquilidade. A mãe disse que ele não é filho único, o primogênito tem 16 anos, a família realmente não esperava o nascimento desse bebê, mas agora, felizes e em casa, mãe e bebê passam bem já, e aí a família ganhou um novo integrante. Final feliz por aqui, a história é um pouco surpreendente, mas teve um final feliz, Anoto. Rezende, obrigado pelas suas informações. Seja bem-vindo, Gabriel, menininho que chegou de surpresa para essa família lá da região do nosso litoral norte catarinense. E agora é a vez dela, Angélica Maraschini, chegando com as informações do esporte e da Copa do Mundo. O SCC Esportes de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais. Agora a gente faz um intervalo e na volta Henrique Zanotto vai estar aqui te esperando no nosso SCC Meio-Dia. Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia. Atenção, você papai, mamãe, você responsável por uma criança, por algum adolescente. Nós vamos ao vivo com a Sofia, que vai falar desse caso, né, Sofia? Ainda bem que escolheram você também para essa participação ao vivo, porque a Sofia é mãe, né? De duas meninas, adolescentes de 12 anos, lá da Colônia Santana, aqui na região de São José da Grande Florianópolis, que ontem à tarde foram atravessar uma rua de maneira muito rápida, as duas vão correndo e não observam o sentido oposto, o caminhão que estava vindo. Fico imaginando o susto desse condutor, gente. Porque ele foi surpreendido, né, Sofia? Ele não tinha como visualizar, porque essas meninas estavam escondidas atrás do ônibus a partir do momento que elas fazem essa travessia. E aí você, como eu destaquei, como mãe, eu aqui como pai, a gente reforçar esse alerta para as nossas crianças, né? A importância para que eles possam estar atentos ao trânsito e não cair numa situação como essa, de ponto cego. Ô Sofia, e você vai trazer também até um alerta que vem da própria Militar Rodoviária Estadual para evitar esse tipo de acidente, que aqui, pelo menos, não tivemos o pior acontecendo, né, Gonzalez? Pois é, Zanotto, exatamente, né? E o vídeo chama muita atenção, a imagem é impressionante, porque a gente vê que elas vão passar correndo por trás de um ônibus, que também é uma situação que a gente com certeza deve evitar. Eu morro de medo, também ensino para minha filha, né? Que atrás do ônibus a gente realmente não tem visibilidade, nem a gente para ver quem está vindo do outro lado da via e nem o outro motorista que está vindo também. E foi justamente o que aconteceu nesse caso na tarde de ontem no bairro Colônia Santana, em São José. Essas duas meninas de 12 anos foram atravessar na frente da escola delas e acabaram tendo esse acidente. A gente tem um vídeo do sargento Sarion Bart, que é comandante da Polícia Militar Rodoviária, onde ele traz um alerta para as crianças e também para os pais. Vamos acompanhar. A Polícia Militar Rodoviária alerta e orienta todos os pedestres que, ao tentar atravessar uma rodovia, se certifique de que o veículo realmente parou. É fundamental ter essa atenção, ter essa cautela, para que fato como este não volte a acontecer. E atualizando o estado de saúde dessas duas crianças adolescentes, uma delas sofreu um trauma grave na cabeça e foi levada para o hospital inconsciente, e a outra estava consciente e fraturou o pé direito. A gente vai seguir acompanhando aí, mas são essas as informações que a gente tem por enquanto. Imagina realmente o susto dessa família. Fica aí então o alerta da Polícia Militar Rodoviária e também essa recomendação de realmente evitar atravessar atrás de um ônibus, esperar realmente que a faixa de pedestres esteja livre, que o motorista tenha visto o pedestre, para daí sim poder cruzar em segurança, ainda mais tratando de crianças também. Mas também fica aquele alerta que em frente à escola os motoristas
podem ter um pouco mais de cautela também, só que esse caso realmente foi uma fatalidade, um acidente muito triste, né, Zanotto? Volto contigo aí no estúdio. Com certeza. E atenção, né, para que nós, condutores, né, quando estamos nos nossos carros também, a gente reforce a atenção a essa situação de ônibus parado. Porque o ônibus parado, quando eu vejo, já me vem na cabeça imediatamente, olha, na frente ou atrás pode cruzar alguém, uma criança, né, um adulto. Então, essa atenção. Não foi nesse caso porque o motorista não tinha nem como saber, né? Estava vindo do outro lado, numa velocidade ainda baixa, né? Uma das meninas, como disse a Sofia, fraturou, quebrou um dos pés. E a nossa produção chegou a conversar nessa manhã com a diretora da escola onde elas estudam. E a diretora, nesse momento, está no hospital visitando a outra menina que teve ferimentos um pouco mais graves, né? Que teve um trauma em função desse acidente. E como a gente mostrava anteriormente, além desse caso que aconteceu aqui em São José, teve aquele outro menino lá em Garopaba também, né? Com a bicicleta. O menino chegou a ser levado lá para a UPA, né? Não precisou ir para o hospital, mas ele também se colocou num ponto cego do condutor. Olha, atenção, informação que acaba de chegar, trabalho da Guarda Municipal aqui em Florianópolis, que prendeu 4 suspeitos em um carro roubado. O que acontece? Troca de informações com o pessoal da Guarda, da Polícia Militar, lá em São José, veio a identificação do carro que foi levado num roubo na cidade de São José. Através das câmeras de reconhecimento facial, foi identificado o veículo subindo na comunidade do Horácio, agora pela manhã. Os guardas municipais fizeram abordagem e prenderam, portanto, esses 4 indivíduos que estão nesse momento na central de plantão policial após o flagrante. Então, carro roubado, troca de informações da Segurança Pública de São José com Florianópolis e conseguiram dar o flagrante e recuperar o veículo aqui na capital. Vamos dar uma olhada no trânsito agora, como está a movimentação na BR-101, nesse finzinho de manhã, início de tarde de terça-feira. Estamos com o trecho em São José, na área do Distrito Industrial, onde é tranquilo o movimento agora 12h31. Lá no sul da ilha, subiu amarelo ou ainda não? Vamos dar uma olhadinha? Já subiu um pouquinho, No começo do nosso SCC meio-dia, há 1h30 atrás, pontualmente às 11 horas, nós tínhamos a maré bem baixa. Agora ela já começa a subir e por volta das 3 da tarde deve novamente chegar a camada asfáltica da SC 405 e também do novo acesso pela 401 que vai ao bairro Carianos Aeroporto. Então, motorista, evite se deslocar nesse trecho a partir das 3 da tarde com a maré alta que vai causar transtornos mais uma vez. Vamos para Balneário Camboriú, falar do maior evento de negócios do estado que começou hoje e quem está por lá, o nosso Kaique Guede, que traz informações para a gente da Expo Super em Balneário. São mais de 300 expositores e mais de 25 mil visitantes. Um grande evento movimentando a economia do estado em Balneário Camboriú. Kaique, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Olá, Henrique Zanotto, um forte abraço a todos que assistem ao SCC Meio-Dia, o maior encontro de negócios de Santa Catarina. Uma das maiores iniciativas do tipo de todo o país. Olha só o tamanho desta estrutura e um detalhe muito interessante é que os portões abriram não tem nem uma hora. Abriram exatamente ao meio-dia, portanto, 32 minutos de evento e o movimento já está altíssimo. Como você bem disse, mais de 25 mil pessoas são esperadas. O número de ingressos vendidos já é maior do que a edição de 2025. Feira esta que começou hoje e vai até quinta-feira aqui no Expocentro em Balneário Camboriú. Entre os conteúdos que são tratados, há muita coisa sobre inteligência artificial, consumo, obviamente, gestão, liderança, inovação, o futuro do varejo, que é o setor supermercadista na essência. Só que, para além desta feira, acontecem ainda palestras, workshops, muitos encontros e o tal do networking. O que é isso? São conexões, pessoas conversando em prol, é claro, dos consumidores, de quem todos os dias ou todas as semanas está nos corredores de vários supermercados. O que acontece aqui tem diretos na vida, me arrisco a dizer, de todos nós. Afinal, quem não vai ao supermercado? Nós vamos ver agora o que disse Alexandre Simeone, presidente da Associação de Supermercados do Estado de Santa Catarina. Um ambiente onde que gera conhecimento.
gera conexões. Consequentemente, isso vai refletir lá no negócio, né? E o consumidor que frequenta as lojas diariamente, né? São muitos consumidores que frequentam os nossos estabelecimentos, eles vão, com certeza, vão ser impactados, né? As lojas, os supermercados catarinenses eles já são referência a nível nacional, porque o empresário catarinense está sempre se atualizando. Vem para a Expo Super e depois leva a inovação para o ponto de venda. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, disse que este é um setor importantíssimo, nas palavras dele, para a economia catarinense. Vamos assistir a entrevista. Nós somos um estado exemplo, um estado que está fazendo os deveres de casa, a nossa infraestrutura está cada vez melhor. Nós já estamos entregando agora 3.500 quilômetros de estradas recuperadas em Santa Catarina e eles dependem muito disso, porque os caminhões que trazem para eles as mercadorias, transportam, levam, né? Então, Santa Catarina vive um grande momento e eles fazem parte dessa história. Como eu disse, aqui acontece a Feira da Expo Super. Inclusive, mostra, por favor, o tamanho desse espaço. Lembrando que é só um dos que foram montados no Expocentro em Balneário Camboriú. Agora veremos o que acontece em outro ambiente, onde estão as palestras, porque fala neste momento Mário Sérgio Cortella, filósofo e doutor em educação. O professor conversou antes da palestra comigo e veremos um trechinho neste momento. E num tempo em que há um apressamento das relações, há uma alteração dos modos de concorrência, há uma nova forma de presença da política internacional que afeta o cotidiano, né, das sociedades, é bom demais que cada pessoa e todas as pessoas, especialmente na área, né, do negócio, prestem atenção nessas mudanças, não para elas se submeterem, mas para poderem enfrentá-las. Não para elas se renderem no sentido de desistência, mas para serem capazes de se juntando, ir buscar aquilo que é necessário e que dê conta do legado daquilo que já foi e crie aquilo que precisa vir. Por isso, os cenários são turbulentos, as mudanças são velozes, mas isso é só um desafio, não é uma impossibilidade. Henrique Zanotto, amigos de casa, o resumo do que acontece na Expo Super é o seguinte: mentes brilhantes reunidas em... Valeu, Kaique. Agora tivemos uma interrupção do sinal. Kaique acompanhando ao vivo a Expo Super, direto de Balneário Camboriú. Ele segue ainda na feira e pode voltar a qualquer instante na nossa programação, nosso portal SC10 e também no Tá Na Hora Santa Catarina com mais informações desse grande evento. Gente, falar sobre dinheiro ainda é um grande desafio para muitos brasileiros, mas aprender sobre a chamada organização financeira desde cedo faz a diferença lá na frente. Tem um projeto da Unesc que está levando esse conhecimento para os estudantes da rede pública. É o que a gente te convida a acompanhar agora na reportagem da Emanuela Justino com as imagens do Isaac Lúcio. Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Uma pesquisa feita pelo Serasa, divulgada em setembro de 2025, mostrou que 70% dos brasileiros economicamente ativos já perderam o sono por causa das dívidas. Quase metade relatou impactos na autoestima e 1/3 disse sentir menos energia e disposição quando a vida financeira sai do controle. Quando as contas não fecham, a saúde mental também pode ser afetada. Se eu organizo, se eu planejo a minha vida, né, financeira, minha vida emocional, a gente consegue lidar melhor com os percalços, né? E as finanças, elas fazem parte ali, se for colocar num guarda-chuva, né? Eu acho que elas estão ali na base, né? Então, a saúde mental está muito ligada. Dinheiro em espécie, cartão, Pix, bancos digitais. Hoje as formas de pagar mudaram, mas uma coisa continua igual. Sem planejamento, pequenas decisões podem virar grandes problemas. E aprender a lidar com o dinheiro desde cedo pode fazer toda a diferença. Foi pensando nisso que a Unesc criou o projeto de extensão Você Sabe Para Onde Vai o Seu Dinheiro?, levando educação financeira a estudantes da rede pública. Vocês em casa, vocês conversam, de que forma circula a educação financeira na casa de vocês? A gente tem outra vertente, as instituições financeiras. Vocês sabem o que são as instituições financeiras?
O Pedro Henrique está no primeiro ano do ensino médio. Filho de agricultores, ele quer continuar trabalhando no campo, mas quer fazer isso com mais organização e segurança financeira. A gente vem de uma família rural e não é tanta coisa administrada, né? É tudo mais a família por família. E eu tenho a poupança minha, que o pai e a mãe eles pegam e botam um pouco lá para mim. O que eu achei interessante sobre o meu dinheiro é que a gente pode deixar na poupança, a gente pode botar para aplicação, que vai sempre movimentando. Não, se eu ganhar um salário, eu posso usar uma parte e deixar na poupança guardado, que esse dinheiro vai somando. A Rafaela também participa das atividades. Para ela, tirar dúvidas sobre investimentos ajudou a aprender a multiplicar o próprio dinheiro. Porque muitas vezes os jovens já trabalham, mas não sabem muito bem onde levar esse dinheiro que eles recebem. Se gastam ou se guardam para investir no futuro. Eu acho que tinha que ser uma coisa que tinha que ser mais falada, ainda mais para o ensino médio, que daqui a pouco sai da escola, vai querer começar a trabalhar, vai querer investir na sua empresa, quem quiser trabalhar por conta própria, né? A ideia do projeto nasceu dentro da própria universidade. Ao longo dos anos, o professor Zilli percebeu que muitos estudantes chegavam ao ensino superior sem conhecimentos básicos sobre orçamento, juros ou planejamento financeiro. Uma lacuna que, segundo ele, precisava ser preenchida antes mesmo da graduação. Falta o básico. Isso, como eu estou na graduação, eu vejo que falta esse embasamento financeiro e de compreensão de impostos e de cidadania financeira mesmo, né, Manu? Então, a gente sente falta na graduação, porque acredito que existe uma deficiência no ensino médio, né? E principalmente em escola pública, tá entendendo? Então, a gente tem o SEDUP aqui próximo da universidade, e o SEDUP é muito parceiro nosso em projetos de extensão. Nas salas de aula, quem ajuda a transformar a teoria em prática são os bolsistas do projeto. A Inaê conversa com os adolescentes sobre temas cotidianos, como o uso de cartão de crédito, orçamento doméstico, juros e investimentos. As empresas vão pegar dinheiro das instituições. Eu já estive onde eles estão, então eu sei como esse assunto é importante e como teria sido diferente se eu tivesse conhecimento do que eles estão adquirindo, né, junto com o projeto hoje. Mais de 170 estudantes já participaram desse projeto. E aqui eles aprendem que educação financeira vai muito além de apenas guardar dinheiro. Eles aprendem sobre consumo consciente e também descobrem que lidar com as próprias finanças também é uma forma de exercer a cidadania. Se são impostos federais, estaduais, municipais, quem recolhe isso, né? Se é a União, de que forma esses recursos voltam para a qualidade de vida nós, se é para o Estado ou para o município. E eu sempre digo, não é só na área financeira, na verdade é desenvolver a capacidade cidadã desse aluno, né? Dele entender que ele participa de um contexto econômico, né? E é importante que ele também entenda da área financeira, dos tributos, e que seja, como ele é direcionado para jovens estudantes, um adulto mais consciente, está entendendo? É papel da escola. É papel da escola tratar de temas como educação financeira e outros, para que o aluno, depois, ao prosseguir também os seus estudos, ele leve esses ensinamentos, né? Trazer esses agentes, essas parcerias de fora, como a gente tem aqui com o professor Zilli. Então, isso é muito importante para agregar conhecimento e esse aluno sair melhor preparado. Mais do que aprender sobre números, esses estudantes levam consigo um conhecimento capaz de transformar escolhas, fortalecer os negócios da família e abrir caminhos para o futuro. E eu pretendo trabalhar na roça mesmo, mas eu estou aqui para aprender mais coisas na escola e futuramente eu tenho que ter uma base, é bom estudar, que o pai ele parou no 4º ano. Daí também por dar uma ajudada lá em casa, ajudar os familiares e talvez ter um futuro na administração. Boa, menino, estudante do SEDUP, onde também fiz o meu ensino médio, mas lá em Blumenau. Olha só, Balneário Camboriú se prepara para os possíveis impactos do El Niño. A prefeitura reforça a segurança pública e secretarias, alinhando ações de prevenção para evitar o que pode vir a acontecer agora nesse segundo semestre. O Vinícius Rezende está acompanhando e traz para a gente mais informações do que está acontecendo em Balneário Camboriú também nessa prevenção ao El Niño, Rezende. É isso mesmo, Zanotto. Nós estamos acompanhando em todo o estado essas previsões relacionadas ao fenômeno do El Niño, que, de acordo com as previsões, deve ser maior ainda esse ano. Na semana passada trouxemos as ações de Itajaí e hoje eu trago aqui as ações que estão sendo feitas em Balneário Camboriú. Ontem
na Prefeitura teve uma reunião do Grupo de Respostas às Ações Coordenadas, o GRAC. Além disso, participaram também as forças de segurança e representantes de secretarias municipais para discutir aí as ações de prevenção em casos extremos, né, casos climáticos extremos, principalmente relacionadas ao El Niño. Durante o encontro foram apresentados alguns pontos que causam um pouco de preocupação na cidade. Isso porque o município possui 32 áreas de riscos geológicos mapeadas, além de 12 áreas com risco de alagamento e áreas sensíveis aí em todo o município. Os pontos mais sensíveis estão nos bairros das Nações, Ariribá e na Vila Fortaleza, que fica mais ao sul da cidade. A gestão destacou que vem fazendo um trabalho aí completo para previsão aí de efeitos climáticos extremos. Entre eles, já realizaram a limpeza e desassoreamento de rios e também ribeirões, além da drenagem pluvial, limpezas de boca de lobo em toda a cidade e o monitoramento climático constante está sendo feito. Além disso, a Prefeitura informou também que trabalha na abertura de abrigos em caso de necessidade. A prefeita também destacou que que a cidade terá um decreto climático, o documento deve estabelecer as ações de prevenção caso essa previsão se confirme. Agora, o que vale sempre ressaltar, né, são previsões, as informações oficiais devem ser sempre acompanhadas pela população através dos canais oficiais da Defesa Civil. Zanotto. Obrigado, Rezende. Vamos então agora com a nossa previsão do tempo. E a gente começou a terça-feira, mais uma vez, com temperaturas abaixo de zero e com muita neblina aqui no estado catarinense. Imagens de Bom Jardim da Serra, onde os termômetros marcaram até 4 graus negativos. Chapecó também hoje amanheceu com esse nevoeiro, com essa neblina toda, dificultando a visibilidade dos motoristas. Então é frio e neblina no começo do dia, depois o sol vai aparecendo. Agora tem Bom Jardim? Deixa eu ver então. Deixa eu dar uma olhada em uma das cidades mais geladas do país. Que eu falava lá, temperatura hoje 4 graus negativos. Vamos então aproveitar agora para atualizar as informações da previsão do tempo, porque aquela massa de ar frio e seco que se instalou no estado deve garantir sol em todo o território catarinense. Mas não se engane, mesmo com céu aberto, as temperaturas continuam baixas e o frio se mantém. A máxima prevista para essa tarde de terça-feira, por exemplo, não passa dos 18, 19 graus aqui na região da faixa leste do estado catarinense e um pouco ainda do Planalto Norte. Observe que do Grande Oeste, temperaturas baixas, ficando a máxima prevista na casa dos 16, 19 na região do Vale. Para amanhã, quarta-feira, o tempo continua instável em Santa Catarina, sol aparecendo e o frio mais uma vez presente. Quem acordar cedo, novamente vai se deparar com situações como nós vimos em Chapecó. Aquele nevoeiro, a nebulosidade forte já nas primeiras horas e a geada que ganha força deve atingir outras regiões, cobrindo, por exemplo, Campos dos Planaltos a oeste do estado, além das áreas mais altas no vale. As mínimas amanhã, vejam só, 5 em Chapecó, em Lages, a mínima prevista 3, 7 na região sul em Criciúma, Florianópolis 10 deve ser a mínima, máxima com sol à tarde não passa dos 18 graus, assim como Joinville na região norte também, mínima 8, máxima 18 e Blumenau não passa dos 20, mas se preparem porque o friozinho deve permanecer e até na quinta-feira, o dia mais frio dessa semana. Agora vamos lá a imagem que nós recebemos de Chapecó. O Bastos vem com mais detalhes desse fenômeno que uma câmera registrou. Ô Bastos, traz pra gente mais detalhes. O que é isso? É um meteoro? Tem um outro nome? Que fenômeno é esse que a gente acompanhou nessa imagem? Porque é ali da região do aeroporto de Chapecó, né? Exatamente isso, Zanotto. Essa imagem foi registrada por câmeras de segurança que foram instaladas justamente para registrar esses fenômenos, registrar esses momentos instaladas nas proximidades do aeroporto aqui de Chapecó. Esse registro foi feito na noite desta segunda-feira por volta das 10h25 da noite. Esse fenômeno, Zanotto, chamado
bólido, na verdade que é um nome técnico, não é? Mas pode ser chamado também considerado como meteoros de grande brilho que ao entrarem na atmosfera terrestre em alta velocidade produzem um rastro luminoso, exatamente esse que foi registrado por essas câmeras e que pode ser visto ainda a grandes distâncias. Essas imagens, elas rapidamente despertaram a curiosidade de moradores e internautas que compartilharam o registro nas redes sociais. E agora, pela manhã, Zanotto, eu conversei com o Diego de Bastiani, ele que é professor e astrônomo, e a gente pediu uma explicação para ele sobre este fenômeno que viralizou nas redes sociais e que apareceu na noite desta segunda-feira. Vamos acompanhar. Esse clarão é um bólido, né? O bólido é um meteoro, uma estrela cadente, como as pessoas costumam chamar, e ele teve um brilho mais intenso, né? A gente tem algumas classificações para isso. O meteoro, então, é um brilho mais comum, as estrelas cadentes que a gente vê no céu. O Fireball também não deixa de ser um meteoro, mas ele tem um brilho maior acima do brilho de Vênus, né? E o bólido já tem um brilho superior, ele é mais brilhante, próximo ao brilho da Lua. Então, esse brilho chamou muita atenção no céu. Ele não foi só registrado e observado aqui em Chapecó, ele foi observado também em regiões oeste do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, e imagens de satélite mostraram esse bólido sendo registrado sobre o Paraguai. Pois é, fica o registro então, né? Até o momento, Zanotto, não há informações sobre a queda de fragmentos ou até mesmo registros de danos relacionados a este fenômeno. Devolvo para você no estúdio. Obrigado, Bastos. Amanhã ele volta com mais informações do Grande Oeste, porque agora quem está chegando com a gente é o Piara, com a sua análise, com o comentário político. E lembrando que ontem teve mais um episódio do podcast SC o Piara. E você recebeu ontem o ex-prefeito de Joinville e agora candidato a vice na chapa de Jorginho, além do secretário de Estado também, né, Piara? Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todo mundo em casa. Então, toda segunda-feira à noite é noite de conversar sobre política no podcast SC o Piara. E se eu tivesse combinado exatamente o dia, não teria dado tão certo, porque essa entrevista estava acertada há quase um mês, entrevista ao vivo ontem, mas acertada há quase um mês, e ela aconteceu exatamente no dia em que as dificuldades nacionais entre o PL e o Novo se explicitaram, né? Mais uma entrevista do presidenciável Romeu Zema, do Novo, criticando o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, pelas conversas, por ter pedido dinheiro para Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Essa crise que a gente tem acompanhado já faz algumas semanas e que afetou a candidatura de Flávio Bolsonaro em algum sentido em nível nacional, ainda não teve esse registro em nível estadual. E aqui estão aliados. O governador Jorginho Melo, do PL, convidou Adriano Silva, do Novo, para ser o seu candidato a vice-governador. Ele renunciou à prefeitura de Joinville para isso e ele disse na conversa, quando a gente entrou nesse assunto, que ele lamenta muito que, em nível nacional, também o PL e o Novo não conseguiram estar juntos, mas que aqui em Santa Catarina é diferente. E ele falou, eu separei esse trecho para vocês. Quando a gente fala da união da direita, justamente a gente queria promover isso, né, em todo o território nacional, porque nós acreditamos que 2026 é um ano de fundamental importância para o Brasil dar uma grande guinada, né, tirar o poder da esquerda, que está hoje conduzindo o país, e colocar um governo de direita. É claro que os partidos, eles têm os seus candidatos, eles têm os seus caminhos, né? Não era o que a gente desejava nesse sentido, né? Que tivessem ataques de início, né? Já o que nós gostaríamos mesmo é que todos os pré-candidatos de direita estivessem olhando, né, o outro lado, né? Olhando o lado do governo de esquerda, que tem tudo a ser criticado, e que tivessem unidos, né? Talvez não no primeiro turno, mas segundo turno todos unidos. Então, óbvio que isso frustra quando um faz um ataque de um lado, outro faz ataque de outro, né? Nos frustra porque a gente sabe que Santa Catarina vive um outro momento e esse momento poderia ser reverberizado para todos. Então, eu e o Jorginho, a gente continua muito bem, PL Novo em Santa Catarina vai muito bem, PL Novo no Rio Grande do Sul também estão bem, né? No Paraná a mesma coisa, né? Então, a gente deve seguir dessa forma. Pois então, relembrando, o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal lá nos Estados Unidos, ele disse que por ele acabavam as alianças entre PL e Novo. E aqui em Santa Catarina, o Novo desconvidou o Romeu Zema de participar do encontro estadual do partido que vai ser feito no início do mês. Vai render bastante. Mas outro assunto polêmico, e aí mais focado em Joinville, foi a cassação do vereador Cleiton Profeta, do PL,
que é sempre muito crítico, passando até do ponto, muitas vezes, contra a gestão Adriano e também colegas, e agora também contra a gestão de Rejane Gambim, que assumiu a prefeitura de Joinville no lugar dele. Aí eu separei um trecho que ele fala sobre isso e sobre o fato de Eduardo Bolsonaro ter criticado o fato de PL, do Novo ter atuado pela cassação de Cleiton Profeta. Foi um processo dentro da Câmara de Vereadores, né? Foi um processo que seguiu o regimento interno e foi uma ação em cima de um crime que ele cometeu, né? Ele, em frente a 16 outros vereadores, ele agrediu um idoso, né? E ele foi contra o Estatuto do Idoso. Isso é gravíssimo, na minha opinião, e assim como os outros vereadores estavam lá na mesa e acharam aquilo gravíssimo, né? E que teve quebra de decoro parlamentar, né? E dentro do regimento, então, ele foi cassado de acordo com o que foi feito, né? Ele está tentando emplacar, dizer que é o Adriano que fez isso, que é o Partido Novo. Na verdade, ele construiu isso para ele mesmo. E agora, hoje, o Eduardo Bolsonaro descobriu o caso e tem usado isso para dizer que o Novo se aliou com o PT na Câmara para expulsar um vereador do PL. É uma intromissão internacional, digamos assim. Ele está longe, né? Tá nos Estados Unidos, obviamente, com certeza, ele não sabe dos detalhes dos fatos, né? Eu tenho certeza que se ele conversar com os 13 vereadores, ou os 16 até, porque 3 se abstiveram, não quiseram votar, mas não votaram a favor dele porque também estavam lá e foram testemunhas daquilo, e eu escutei, e eu escutando, eu fiquei, assim, bastante chocado com a cena. Eu tenho certeza que se aquilo tivesse sido filmado e as pessoas vissem o que me descreveram, ninguém aceitaria isso, uma pessoa tratar o seu pai, o seu avô, da forma como ele tratou esse vereador. Então, a íntegra está no YouTube, o Piara também, a gente transmitiu no SCC10. Participou também na conversa o secretário estadual de Planejamento, Arão Josino. Eu vou divulgando no site, no portal Piara, durante a semana, e uma entrevista que rendeu e que vai repercutir, Zanotto. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Valeu, Piara! Vai lá, intervalinho, voltamos já! E um evento em Florianópolis ontem à noite reuniu diferentes visões sobre a política, a comunicação e o papel das redes sociais na sociedade. Vejam só. Papo reto, sem cortes, sem censura. Uma experiência dinâmica em que o público também participa da conversa. Caio Coppola e Mônica Salgado foram os destaques dessa segunda-feira no Centro-Sul, em Florianópolis. Como é bom a gente poder se reunir presencialmente, né? A gente precisa desse contato humano, eu acho que isso enriquece, acho que isso conecta. E quando a gente está conectado, a gente está sem tantas barreiras, né? Para adquirir o conhecimento, para poder rever, né? As nossas crenças, muitas vezes limitantes, né? As coisas que nos limitam. Então, eu acho que um evento como esse é uma ocasião preciosa para a gente não só se abrir para o novo e para novas informações, como também fazer boas conexões, né? O bom e velho networking, que é tão importante. Florianópolis é uma capital do empreendedorismo nacional, nesse que é o estado mais empreendedor da federação. Estamos aqui prestigiados com lideranças empresariais, líderes de entidade também, para falar com uma audiência bastante seleta sobre comunicação, sobre persuasão, sobre imagem, posicionamento, misturando um pouco de vários universos. Caio Coppola é comentarista político e bacharel em Direito. Na palestra, o que vai acontecer com o Brasil no segundo semestre de 2026, ele analisou os principais assuntos em discussão no país. Falar sobre algo maior do que simplesmente essas questões mais rasteiras do período eleitoral e discutir realmente ideias importantes para o país, para os negócios, para a formação das lideranças empresariais. Então, hoje eu estou aqui num modo mais light, muito feliz com o convite da Roxy Scos para fazer parte desse projeto. Muito além das redes sociais, foi o tema da palestra de Mônica Salgado. Oportunidade em que ela abordou os impactos da comunicação digital, da imagem e falou sobre os bastidores da vida real. A jornalista e escritora
acumula mais de 25 anos na comunicação. A internet deixou as coisas tão velozes que a gente meio que se sente obrigado a ter opinião sobre tudo rápido e de forma muito contundente, né? E essa contundência para virar uma agressividade, né, para virar uma coisa pesada, é um dois. Então, eu acho que isso dificulta um pouco a troca de ideias, né? Que é uma base da democracia. Então, se cada um está querendo lacrar de um jeito, se cada um está completamente cego aos argumentos do outro, e há poucos argumentos nas redes sociais, há mais gritaria mesmo, eu acho que é muito difícil a gente ter um debate saudável, né? Esta é a primeira edição do evento que reúne palestras, debates e conexões. A proposta é gerar conversas abertas sobre temas do presente, entre eles comunicação, política, liberdade de expressão, comportamento, redes sociais, além dos desafios da vida pública e privada em um ambiente de hiperexposição digital. Papo reto é sobre honestidade, né? Mas honestidade com inteligência emocional. Quer dizer, você poder ler o outro, poder interpretar o sentimento do outro, poder sentir também. Porque eu acho que o papo reto não elimina vulnerabilidade, o papo reto não elimina sentimento. Mas é sobre você não se deixar dominar pelo sentimento, né? Você receber uma informação, respirar, digerir e responder. Isso é aplicável tanto para os negócios, quanto para relacionamentos pessoais, como também para esse momento eleitoral que nós estamos vivendo. Muito bem, e na sequência agora, A Tarde é Nossa.